Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre estagflação. Esse é um conteúdo um pouco mais técnico, mas eu vou tentar facilitar o entendimento deles para que vocês entendam de maneira mais fácil. Para começar, eu quero fazer uma comparação com a série Round 6, né? Round 6. Para quem assistiu, vocês lembram que cada jogo que ia acontecer, os participantes conheciam as regras do jogo, né? E aí decidiam a melhor forma de jogar. Sem conhecer as regras do jogo, fica difícil de ter um bom resultado. Então, assim, por exemplo, lá o que ficou mais famoso, acredito eu, Batatinha 1, 2, 3, né? Tinha uma boneca que ela cantava lá o Batatinha 1, 2, 3, e aí quem se mexesse quando ela virasse, morria, né? Então, isso é uma forma extrema, mas assim, a gente vê a importância de se conhecer as regras de um jogo que a gente vai jogar. Nós, como cidadãos, a gente automaticamente, talvez até contra a nossa vontade, né? A gente acaba jogando um jogo. Então, por isso é importante conhecer as regras desse jogo. As regras do funcionamento da economia, né? Então, a estagflação ela é a junção de duas palavras, que são estagnação, né? A gente vai usar o conceito de a falta de progresso, né? E a inflação, que a gente vai usar a definição de alta nos preços, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque é o processo em que o nosso país, né, ele está caminhando. Então, por N motivos, a gente vê os preços subirem, né? Então temos a pandemia, os riscos fiscais, o governo estourando o teto de gastos, o calote sobre os precatórios, dólar subindo, eleições, reformas, etc, etc, etc. Então, tudo isso acaba atrasando o crescimento do país. Então, explicando o mecanismo econômico que a gente está passando, né, desse início de estagflação, então a inflação sobe, né? Então, a estagflação ela é a inflação alta com um baixo crescimento, né, com uma recessão. Então, a inflação sobe, o Banco Central atua subindo os juros para conter a inflação, né? Essa alta dos juros ela vai ter um custo. E o principal para a gente aqui, para o nosso conceito, é que ele vai bloquear o crescimento econômico do país. Então o país cresce menos, arrecada menos e acaba aumentando a dívida. Então, pensa assim, se o país tá com a inflação em alta, o PIB aumenta, a arrecadação aumenta, certo? E ela acaba pagando a dívida dela com juros um pouco mais baixos, né? A gente tem aí os ativos do Tesouro Nacional aí, né, que nada mais é do que o financiamento da dívida pública também. Mas assim, ela tá arrecadando, o governo está arrecadando bastante, e aí ele está pagando menos. Então, se eu subo os juros, eu aumento a dívida do governo, o governo vai arrecadar menos. Não quero entrar no mérito de, o governo está arrecadando, você está falando que está arrecadando, mas aí a gente está aí com, como você acabou de falar, estourando o teto de gastos, estourando o calote dos precatórios, mas assim, essa alta dos juros é pior, né? Porque aí, para um governo que já está endividado dessa forma, né, essa alta dos juros é prejudicial. Se a gente tivesse uma arrecadação eficiente, que trouxesse benefício para nós como cidadãos, então imagina que o governo está arrecadando mais por conta da inflação, né? Em contrapartida, ele cuida do seu povo, ele dá um retorno. O país roda legalzinho ali e ninguém, entre aspas, vai reclamar da inflação, já que tudo está funcionando bem. Tem emprego, tem saúde, tem educação, tem segurança. Então, assim, não é o que a gente tem visto, né? Mas isso aí, esse conceito é uma coisa de longo prazo, tem muito assunto para falar disso. E primeiro, né, o país precisa ser autossuficiente, né, para ter uma política social eficiente. Então a gente está vendo aí, por que o governo, um dos motivos, né, do governo estar estourando o teto de gastos, lembrando que isso não é uma coisa que aconteceu agora, isso é uma coisa que a gente já vem carregando, até de governos anteriores. Mas assim, eles estão tentando aumentar o Bolsa Família, trazendo o Auxílio Brasil, fazendo lá as pessoas mais fragilizadas terem esse benefício de R$ 400. Mas o país já está numa situação difícil, né? Então primeiro ele precisa ser autossuficiente para ter uma política social eficiente, né? Então o que eu aconselho? Evitem dívidas agora. Muitas águas vão rolar, então assim, até para os investidores acho que vale aumentar a liquidez dos ativos, né? Ter dinheiro em caixa tanto para aproveitar boas oportunidades quanto para eventuais emergências. E lembrando que a economia não é uma ciência exata. E também, se você pensa diferente, se você tem uma visão diferente, por favor, compartilhe. Vamos debater esse assunto. E eu espero que vocês tenham entendido o problema que a gente tá vivendo, né? A gente está meio que... Eu tenho visto que assim, a gente está num campo de areia movediça, que quanto mais a gente se mexe, mais a gente afunda, né? Tenta fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, e acaba não tendo um resultado, na verdade acaba sendo um resultado negativo, porque você pensa, falando de novo desses R$ 400 do Auxílio Brasil, você vai lá e beneficia esse povo, né? Não vou entrar no mérito de populismo, do governo pensando nas eleições do ano que vem e tudo mais, mas eles estão beneficiando essa parcela mais frágil da população, né?
Só que em contrapartida você vai ter mais dinheiro na economia, você vai ter... Quem garante que essas pessoas que estão recebendo, né, não quero julgar ninguém, mas quem garante que realmente precisam, né? Quantas dessas pessoas realmente precisam? Quem garante que não vai entrar gente ali querendo dar uma despertão, né? Quem garante que esse dinheiro vai ser usado realmente para... A gente sabe que tem muitos brasileiros hoje que vivem aí o problema da fome, né? Mas esse dinheiro injetado na economia vai trazer mais inflação, né? Por conta de N coisas, dólar, risco país e tal, não sei o que. E aí vai diminuir o poder de compra dessas pessoas que são as mais atingidas, né? Então por isso que eu falo que quanto mais você se mexe, mais você acaba se prejudicando. A economia, ela é como se fosse uma teia, né, de aranha. O que acontece nesse canto da teia, ele acaba refletindo em toda a teia, né? Um ponto mais, um ponto menos, mas acaba acontecendo. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu quis trazer esse ponto porque eu acho que é muito válido a gente saber disso, saber as regras do jogo para saber como a gente vai jogar, tá bom? Então esse foi mais um vídeo do canal Investidores. Fiquem com Deus e tchau!